Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do nosso curso Estimulação Cognitiva para Bebês e Crianças de 0 a 3 anos. Os saltos do desenvolvimento acontecem quando as crianças atingem até 1 ano e 5 meses. E durante este período, de 0 até 1 ano e 5 meses, nós temos 11 saltos do desenvolvimento. Quando a criança ela está passando por esses saltos do desenvolvimento, geralmente, na maioria das crianças, acontecem algumas transformações neste período que mudam a rotina da criança. Então, a partir de agora, eu vou falar para vocês quais os pontos principais que se modificam durante esta fase na vida da criança. Quando a criança está passando por um salto do desenvolvimento, por exemplo, quando a criança ela aprende a firmar a cabecinha, aos 3 meses de idade, que ela fica de bruços e aprende a levantar o pescocinho, ela está passando por um salto do desenvolvimento. E o que acontece com essa criança? Ela tem uma dificuldade para dormir, ela pode ter uma variação no seu sono, uma mudança em alguns dias. Ela pode ter também, ela pode se despertar durante a noite, começar a chorar, de repente você não saber o que está acontecendo. Ela pode também ter um choro sem motivo aparente, que é o que eu acabei de falar. Às vezes o bebê, ele tá dormindo e de repente ele dá um grito, dentro do bercinho e que você assusta, vai lá e de repente a criança se cala e para de chorar. Ela também fica uma criança mais irritada, tudo tá ruim, se você pega tá ruim, se você pega no colo tá ruim, se você deita no berço tá ruim, se você dá o banho tá ruim. Então, ela fica com uma irritação durante o dia, durante a noite. Ou também, nessa criança, ela mama mais ou ela mama menos, então ela tem alteração no apetite, e depois dos 6 meses, essa alteração continua tendo, por exemplo, as crianças que já começam a comer, ou ela para de comer, ou ela, parece que tá toda hora com fome, pede comida toda hora. Então, os saltos do desenvolvimento, eles fazem essas alterações no organismo da criança, do bebê, Porque até 1 ano e 5 meses. E a criança, durante essa fase, ela pode querer também um apego maior, ao cuidador, ao pai ou à mãe, Ela fica querendo os pais mais por perto, mais do que o normal, Até os 1 ano e 5 meses, durante essa fase. A gente sabe que cada bebê é único, Às vezes o seu filho pode não apresentar alguns sintomas, dos saltos do desenvolvimento, mas grande parte das crianças, apresentam essas alterações durante este período. Então, os saltos do desenvolvimento, ele aparece com 5 semanas, tá bom? Com 1 mês de vida, com quase 2 meses, com quase 3 meses, 4 meses e meio, 6 meses, 7 meses, 8 meses e meio, 11 meses, quase 1 ano e 1 mês, quase 1 ano e 3 meses e 1 ano e 5 meses. Então, são etapas da vida da criança onde que ela tem um desenvolvimento maior, onde os neurônios estão fazendo sinapses, por exemplo, para a criança sentar, para a criança conseguir sentar, tem que ter ali o trabalho dos neurônios dentro do cérebro da criança. Então, para cada grande avanço, que esse bebê ele passa, até 1 ano e 5 meses, ele vai apresentar um salto do desenvolvimento. Então, para cada grande crescimento dessa criança, cognitivo, motor, como eu já disse, sensorial, social, linguístico. Por exemplo, vamos dar um exemplo em cada uma dessas habilidades. Na habilidade cognitiva, por exemplo, em relação à memória,
né? Para o reconhecimento da mãe, o reconhecimento do irmão. Ela vai ter um salto do desenvolvimento. Em relação, né, ao balbucio, a começar a falar palavras, ela vai ter um salto do desenvolvimento. Né? Quando a criança começa a reconhecer pessoas da família, quando ela sai de casa, né, que ela vai brincar com outras crianças, que ela precisa ali, né, se mostrar para o mundo e fazer uma interação com as outras crianças, ela vai passar por um salto do desenvolvimento. Sensorial, né, quando você vai apresentar alimentos, você vai apresentar objetos novos, você vai apresentar sons novos, por exemplo, música. Então, quando ela passa a assimilar e ter essa percepção sensorial, né, no caso aí auditiva, a criança ela passa por um salto do desenvolvimento. E também em relação à parte motora, né, quando ela vai começar a andar, engatinhar, a sentar, ela passa também pelos saltos do desenvolvimento. Interessante que a gente encontra, né, com outras mulheres, com outras mães da mesma idade que os nossos filhos, bebês, e a gente, né, no bate-papo, a gente consegue identificar direitinho que, né, o nosso filho está passando a mesma situação que o filho da nossa amiga, né? Essa noite ele deu trabalho porque acordou algumas vezes, quis mamar muito, ou ficou chorando sem motivo aparente, né? Eu não sei por que ele estava tão irritado. Nossa, tem uns 2 dias que meu filho tá muito irritado, não quer comer. Então a gente faz essa associação, né? E é interessante porque você vai ler, você vai buscar, vai pesquisar, e aí você vê que a criança está passando por esse salto do desenvolvimento. Então é muito interessante. E por que é importante, né, para neurociências nós sabermos e entendermos, termos o conhecimento sobre os saltos do desenvolvimento? Porque a partir do momento, né, o seu filho pode não apresentar os sintomas, né, de irritabilidade, de sono, na alimentação, né, nenhuma alteração. Mas se essa criança, ela não apresentar os sintomas, tudo bem. Mas se esse bebê, ele continuar, né, crescendo, né, ele cresce em estatura, mas essa criança não executa algumas funções. Por exemplo, se essa criança chegou o momento dela, né, até 1 ano de idade, as crianças têm que falar pelo menos 4 palavrinhas. Se o seu filho não falou 4 palavrinhas até 1 ano de idade, ou ainda não emite nem sons, nem balbucia, não sai nada da sua boca em relação à linguagem, você pode ligar o sinal de alerta aí, porque algo está acontecendo. E o que vem a ser o pico do crescimento? O pico do crescimento, a gente fala que é o estirão, que é a fase onde a criança desenvolve fisicamente. Então a criança, né, ela começa a crescer em estatura, ela engorda um pouquinho, né? E depois ela emagrece porque ela começa a andar, a se exercitar. Então, pico de crescimento é diferente de salto do desenvolvimento, né? Como eu disse, o salto do desenvolvimento são novas habilidades que a criança adquire. E pico do crescimento está relacionado à parte física da criança, somente a parte física, a parte do crescimento em estatura e em quilogramas, ok? O desenvolvimento desses 2 conceitos nos bebês, eles exigem muito deles. Imagina, né? Até 1 ano e meio de idade, o quanto que uma criança cresce e se desenvolve tanto fisicamente como mentalmente. Então, nós como responsáveis, cuidadores e mães desses bebês, nós temos que aconchegar, trazer afeto, trazer compreensão para cada fase que o nosso bebê irá passar. Porque no meio disso tudo, né, desse turbilhão de neurônios que estão trabalhando para que os nossos filhos se desenvolvam, cresçam, aprendam, né, essas novas habilidades, se nós não tivermos paciência, muito amor, muito carinho com eles durante essa fase de irritabilidade,
de alteração na alimentação, do sono, se nós não formos, né, companheiros, entendedores desse período, desses saltos e desse pico, nós vamos tratar os nossos filhos não da forma como eles merecem, mas com impaciência, com falta de compreensão nesse momento. Então nós precisamos conhecer para entender, compreender e ajudar os nossos bebês a passarem da melhor maneira por esse momento. É muito triste quando algumas mães relatam, né? Ah, ele chorou e eu deixei chorar, né? Durante esse salto. Eu não acolhi, eu não abracei, eu não dei colo. Ele precisa aprender a ficar deitado, né? De madrugada ele precisa aprender a ficar dentro do berço. De madrugada ele precisa entender que não é hora para choro, que não é hora para mamar. Então nós vamos desconstruindo esses conceitos quando nós aprendemos, quando nós conhecemos a neurociências, quando nós conhecemos a ação, né, do pico do crescimento e do salto do desenvolvimento dentro do organismo dos nossos bebês. Vou deixar aqui um arquivo em PDF para as mamães terem acesso, né, a esse salto do desenvolvimento, quando que ele ocorre direitinho, para as mães não se perderem aí com essas informações, né, porque elas são muito importantes para a nossa acolhida aos nossos bebês. Nesse período também dos saltos do desenvolvimento, às vezes as crianças mudam totalmente a rotina, né? Às vezes uma criança que dormia todo dia antes do almoço, né? E à tardezinha ela passa a dormir só uma vez ao dia, né? Uma criança que às vezes comia frutinha de manhã, comia frutinha à tarde, depois almoçava e jantava e ela já quer pular uma etapa, né? Você oferece, a criança não quer, né? Às vezes é uma criança que antes mamava 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde, ela já quer mamar mais vezes. Então, nós temos que ficar atentos, porque as crianças até 1 ano e meio, esse é o motivo pelo qual, né, os nossos filhos, os bebês, eles passam por essa desorganização na rotina, né? E nós temos que nos adaptar, e não eles adaptar a nós, né, a nossa rotina. Sabendo que acontece, né, durante este período, essas alterações, nós já vamos nos preparar, né? Quando a criança ela mudar o horário do sono, o tempo de sono, a alimentação, né, os gostos também, nós já saberemos, né? Ele está passando pelo salto do desenvolvimento. Então, o meu papel como mãe, cuidador, é entender e facilitar para que ela passe por esse período da melhor maneira possível. E é importante, mamães, né, que esse curso aqui, a maioria que vai assistir são as mamães, mas é importante você divulgar essas informações para sua rede de apoio, né, para o seu marido, às vezes para babá, né, para a avó que vai cuidar, porque é muito importante todos saberem dessas informações para que todo mundo tenha a mesma tratativa com o bebê, para que ele, com você, ele fique, né, acolhido, mas também com as outras pessoas da sua rede de apoio, tenha o mesmo acolhimento. Então, muito importante você fazer a divulgação, você ensinar, né, às vezes peça às pessoas, né, que te ajudam para também assistir esse momento aqui dos saltos do desenvolvimento. Vamos finalizando a nossa aula por aqui. Um beijo no seu coração. Obrigada mais uma vez e até a próxima aula.